vontade do Senhor que se estabeleceu e nos permitiu chegar aqui. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3. Como eu estava mais cedo, nem compartilho o mistério. Estão mexendo aí, né? Está com muito médio, pode tirar senão da erva. Coloca um pouquinho do grave abaixo do volume, senão a gente não consegue. Nem eu, nem vocês. Filipenses, capítulo 3. Glória a Deus. Aí, garota. Quase redondo. Vou tirar um pouquinho do médio, assim. Filipenses 3. Senão fica nasal o som dela. Versículos 7, 8, depois o 13 e o 14. Diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, te louvamos por essa noite, te louvamos pela tua palavra, te pedimos que o Senhor fale no nosso coração, ministre as nossas vidas, orientando a nossa alma, guardando a nossa mente, lavando na tua palavra. Opera, Senhor, em nós. E aquilo que o Senhor tratou no meu coração, que o Senhor possa falar no coração do teu povo. Dá-me, Senhor, da tua unção, da tua habilidade para transmitir a ideia, mas que o teu Espírito possa realizar a tua obra, que é dentro de cada um de nós, revelando a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Acho que uns 25 dias atrás, Deus falou comigo essa palavra. Eu peguei um papel, pastor, anotei assim um pedacinho, e aí, quando foi à tarde, quando foi mais à noite, eu estava com o Senhor, Ele disse para mim: você vai pregar essa mensagem para o Liderança Transforma. Eles nem me convidam mais, né? Depois se conversa com o pastor Romulo, tá? Tá vendo? Aí a pastora Simone me ligou e na hora eu me lembrei, falei: Jesus, então um recado agora virou sério, um recado importante. Nosso tema hoje é semeadura e colheita. Olha o seu colega e fala: não é sobre dinheiro. Para a galera que já pecou, peço perdão nesses 30 segundos próximos. Semeadura e colheita. Semeadura é a ação ou é o movimento que é antecedido pelo objetivo. E colheita é o mesmo que resultado, que é o que antecede a conquista. Então, primeiro a gente tem o objetivo, depois a gente tem a semeadura, depois a gente tem a colheita, que é o resultado, e por último a gente tem a conquista. A conquista, ela vai ser um pouco mais ampla do que o resultado propriamente dito, que eu estou vislumbrando quando eu faço uma semeadura. Então, a gente precisa compreender que, apesar da gente tratar como sinônimos, a maioria das vezes, semeadura como objetivo e colheita como resultado e conquista, na verdade são passos, 4 passos distintos do movimento de qualquer área da nossa vida em que nós estejamos crescendo. Tudo na nossa vida são sementes, palavras, ações, as coisas que nós fazemos no automático na vida, tudo são sementes. Só que, independente de como eu estou visualizando as minhas sementes,
objetivo, há uma intencionalidade por trás daquela semente. Ah, eu falei sem pensar. Não, eu falei na hora da raiva, foi uma explosão, não era verdade? Era, sempre foi. Só que estava guardado, estava num lugar obscuro, sob domínio. E aí, quando eu perdi o domínio, eu trouxe à luz aquilo que já era uma realidade intencional em mim. Nosso problema é olhar para as nossas sementes, abrir o coração e olhar para essas sementes. Pior do que isso, nosso maior dos problemas é a gente olhar a semeadura. Só que a gente só vê a semeadura a partir do resultado. A gente só enxerga a semeadura a partir da colheita. A semana passada, uns 10 dias, eu estava assistindo uma palestra de uma terapeuta que estava falando, ela não é crente, ela é uma terapeuta católica, inclusive, e ela estava falando sobre criação de filhos. A gente estava numa espécie de treinamento, a respeito de orientação parental, e ela estava dizendo de como ela, independentemente de qual seja o pai, de qual seja a mãe, de qual seja a circunstância, quando chega no consultório dela, falando que tem uma criança pequenininha ou uma mulher grávida, ela diz: pare os próximos 7 anos da sua vida. Pelo menos atrase os próximos 7 anos da sua vida. Por quê? Porque esta semeadura vai fazer depender todo o seu legado disso. Mas a gente não leva isso em conta. Como assim? Acabei de me formar, acabei de conseguir esse emprego maravilhoso, acabei de passar no concurso. Eu ouvi de uma mãe uma vez, e eu já contei isso aqui, de um menino de 11 anos que tinha fugido de casa, e a igreja procurando, e eu fui para a casa dela para descobrir que ele de fato tinha acontecido e atender os pais, enquanto o pastor estava nas buscas com a igreja, com a polícia. E essa mãe disse para mim: eu não vou parar minha vida por causa dele, ele precisa entender isso. Eu não fiz isso quando estava grávida, eu não fiz isso quando ele era pequenininho, eu não vou sair para procurar, e se ele quiser voltar para casa, ele que volte. E ela estava falando do único filho dela, de 11 anos de idade. A gente tem histórias de pessoas que a gente vai atender em gabinete pastoral, ou que a gente vai atender em libertação, que foram crianças negligenciadas. Aqui nesse auditório, possivelmente tenha pessoas assim, que foram negligenciadas na sua infância de várias maneiras diferentes. E aí a sociedade, o mundo capitalista, a mentalidade do diabo, coloca dentro de nós uma semente. Se eu trabalhar, ganhar dinheiro, der tudo para os meus filhos, eles vão ficar seguros. E a gente, na igreja, hoje, considera que semeadura é só sobre dinheiro. A gente está se esquecendo de abrir o coração e olhar qual é a nossa intenção. O nosso objetivo é que está definindo quais as sementes nós estamos promovendo. Quais são as sementes que nós estamos selecionando para trazer para a nossa vida e para semear. Irmãos, nós estamos nos esquecendo de que nós somos definidos na nossa semeadura pelo nosso coração. E o nosso coração, os nossos objetivos se definem a partir das nossas companhias. Eu não posso dizer que sou salvo em Jesus Cristo, que sou cheio do Espírito Santo, se eu sou cercada de ímpios, abro meu coração para eles, falo como eles, faço as minhas confissões, meu melhor amigo, a minha melhor amiga é uma pessoa ímpia. Eu não sou ainda crente de fato, se o meu vínculo, se a minha aliança emocional e social é com o ímpio. Mas ninguém fala mais sobre isso. Não é politicamente correto. A gente precisa começar a entender que os nossos objetivos, as nossas sementes, são definidas a partir dos traumas que nós mantemos. E aí eu preciso entrar num outro ponto, pastor, que tem me irritado bastante ultimamente. É a tal da educação positiva. Educação positiva é maravilhosa.
Seu filho vai pegar uma taça de cristal e vai jogar no chão, porque ele quer fazer isso, mas você não pode dar um tapinha na mão dele, não. Você tem que olhar para ele e falar: filho, não pode. Quando ele tiver 10, ele está dando na sua cara. Às vezes antes. Não, antigamente a gente apanhava, eu apanhei demais. Eu não vou fazer isso com os meus filhos. Realmente. Eu vivia com os braços e costelas tudo roxo, para me lembrar dos fatos, né? Tinha beliscão assim que podia tocar assim, 3 dias depois ela estava dolorida a cara. Nunca fiz isso com meu filho, mas também nunca o privei da vara dele, não. E as varinhas dele sempre tiveram nome, tudo bonitinho lá. Ainda tem uma pedida lá no quarto, mas já tem um tempo que a gente não precisa usar. A ideia bíblica da disciplina não é o castigo físico, como se dá no jumento. A ideia da disciplina bíblica é a criança compreender a voz e o limite de autoridade, que quando ele tenha 6, 8, 9 anos, como tem meu filho, você não precisa bater nele mais não. Meu filho com 9 anos não precisa de couro mais. Não precisa. Ele não precisa de uma mãe histérica gritando com ele para fazer nada. Não precisa. Ele não precisa do pai chorando, implorando ele para fazer nada. Ele não precisa. Não precisa. Por quê? Porque quando ele tinha 2 anos, ele deu a primeira varada dele. Tadinho, foi o que eu ouvi da minha irmã. Você vai fazer isso com ele? Mas ele é só um bebê. Exatamente. E é de berço que ele tem que começar a aprender. Senão, quando ele estiver maior, não vai adiantar quebrar um cabo de vassoura dele. Fustiga ele na vara. Devagarzinho. Pequenininho, uma varinha bem fininha. Ele vai aprender qual é o limite. E assim ele aprendeu a ouvir a minha voz e a voz do pai dele. Para ouvir a voz de Deus. A primeira vez que meu filho ouviu a voz de Deus, ele viu Jesus entrando na igreja numa visão, numa vigília. Ele tinha 4 anos de idade. Ele viu Jesus entrar. Ele viu a hora que Jesus veio e falou com ele. E ele veio nos dizer que era Jesus. Jesus se apresentou para ele, irmãos. Tem ideia do que é isso? Jesus se apresentou para ele, disse para ele que era para ele dizer para o Pai e para nós naquele momento. Os adultos todos que estavam lá, pastor, sentiram a presença. A gente nem sabia que o menino estava vendo nada. Todo mundo percebeu a hora que Jesus chegou na vigília. Então a gente estava lutando, né? Estava lá tentando, lutando. A hora que Jesus de fato manifestou a presença dele, todo mundo que estava lá sentiu a presença, foi movido pela presença. Mas uma criança de 4 anos que começou a aprender a obediência desde cedo, viu Jesus entrar e falar com ele. Só que, para educar uma criança, a gente traumatiza essa criança. E é por isso que a educação positiva é questionável em muitos dos seus aspectos. Não há educação sem traumar. Sabe por quê? Porque trauma é cercear o desejo. Trauma é cortar o impulso. Trauma é impedir que o ser humano vá adiante naquilo que o ímpeto do seu coração para educá-lo. Quando a gente carrega traumas angustiosos, quer dizer que aquele lugar de trauma, de disciplina, foi exacerbado. Os pais erraram no movimento, a circunstância promoveu um outro ambiente, né, de dor alheio à disciplina. Isso é resultado do pecado. Agora, educação de fato não pode ser feita sem trauma. Por quê? Porque a criança quer. Sim ou não? Sim. A criança não vai entender o não. Se eu não ensinar para ela que não tem uma consequência, e essa consequência é dramática, essa consequência promove choro, essa consequência promove perder alguma outra coisa. Se eu não ensinar isso para ela, não tem como ela compreender o não. E para isso, eu preciso traumatizar o impulso dela, preciso traumatizar o desejo dela. E quando nós
Existem pessoas que estão presas em rancores que não tem a ver com abuso, com violência, com distrato, com desprezo, com nada disso. Mas elas escolhem ficar presas no não. Porque o dia que na igreja fizeram isso comigo, para mim morreu a liderança. Nunca mais eu fiz. O único que está perdendo é você. A igreja de Jesus continua caminhando. A liderança continua sendo liderança. Mas o traumatizado escolhe se recolher a sua dor e lamber as suas feridas. O trauma mantido fala das opções que nós fazemos pelas nossas dores. Irmãos, a vida humana é afetada pelo pecado de várias maneiras. E nós sofremos dores por isso. A gente sofre dores no relacionamento com o próximo. Por isso que amar o próximo é tão difícil. Se fosse fácil, Jesus nem tinha falado. Ele recomendou porque é difícil. Eu brinquei lá na igreja que o problema de amar o próximo é o próximo. Sempre. Para a gente olhar para si mesmo numa circunstância, se enxergar como a falha daquele relacionamento, é uma coisa extremamente difícil. Essa semana eu estava em casa conversando com meu filho, ensinando para ele a respeito da dificuldade que a gente tem de olhar para si mesmo e reconhecer. A gente explica, mas a gente não reconhece. E foi exatamente isso que Adão fez no Éden. Adão, onde é que você está? Ai, eu ouvi sua voz, mas eu tive medo e me escondi. Porque eu estava nu. Quem foi que te falou que você estava nu? Ah, não, é que foi ela, a culpa é dela. Que o Senhor me deu. A culpa é sua. A culpa era de todo mundo, menos dele. Ele explica, mas não reconhece. Só que todo ser humano é motivado pelo Éden. Todo ser humano tem o primeiro impulso de explicar. Antes da gente dizer, me desculpe, a gente fala, deixa eu te explicar. É porque aconteceu isso, tal, não sei o quê, você me desculpa. Aí não precisa mais não, querido. A desculpa veio primeiro. O arrependimento é o início do processo. O pedido de perdão é a abertura do relacionamento. Depois, se necessário, vem alguma justificativa. Se não, a justificação realiza tudo. Mas a gente inverte as coisas. Por quê? Porque a gente se move pelas nossas dores. Traumas mantidos são dores que a gente escolhe. É a mulher que vai ter um casamento ruim, porque ela é uma esposa ruim, mas ela se justifica dizendo que a culpa é da mãe dela que me ensinou que ela fosse uma boa esposa. Não, a culpa é da minha criação, eu nunca tive uma boa mãe. Não, a culpa é da minha avó, que era muito rigorosa. Minha mãe saía para trabalhar, ficava com a minha avó, e a minha avó me tratava mal, e agora eu sou uma mãe extremamente fria, uma esposa extremamente fria. Não, querido, isso é um trauma mantido. Você escolheu ficar nesse lugar. A gente precisa começar a entender, irmãos, que a nossa semeadura é definida pelos objetivos do coração. E nós definimos isso a partir dos nossos companheiros, as pessoas que nos cercam, também dos traumas que nós mantemos, mas também são resultado de hábitos, escolhas, o modo como nós queremos viver. E essa parte é a mais legal, porque os crentes estão tudo indo para o céu. Glória a Deus, aleluia. Mas está cada um vivendo do jeito que acha que deve. Sim ou não? Sim. E se a gente parar um pouquinho para pensar, a Bíblia diz como a gente deveria fazer. Mas a gente escolhe fazer de outro jeito a maioria das coisas. E está errado, irmãos. E isso não significa que nós todos vamos pensar igual, nos vestir do mesmo modo, trabalhar das mesmas
entrar nos comentários e falar: não concordo com você. E o quê? E quando a pessoa que publica fecha os comentários, a gente ainda acha mais absurdo. Vai lá nas mensagens que ficam no privado e manda a nossa opinião. Achei muito legal quando saiu no Instagram, pastor, a informação, né? Como as igrejas começaram a usar a mídia e publicar as coisas. E aí saiu a informação da legislação que protege a identidade, né? Dizendo que as pessoas têm que consentir com o uso da sua imagem. Que a igreja precisa informar, né? Pedir a permissão e tal. Está correto? Super correto. As escolas, para publicar foto dos nossos filhos, tem que mandar uma autorização para a gente assinar e tal. De vez em quando a prefeitura fala assim: perdão, nada, tudo balé. Mas eu vi tanto de gente, porque eu não comento nada, mas eu leio os comentários do povo tudo, sabe? Eu sou viciada no comentário dos outros. Eu vi tanto de gente em vários veículos diferentes, de várias igrejas diferentes, escrevendo assim: pois se eu estiver na igreja e perceber que a minha imagem está sendo divulgada, eu processo a igreja. Os crentes falando que vão processar a igreja, inclusive as igrejas que eles são membros, porque se eu souber que a minha imagem... Gente, esse povo esqueceu que eles são crentes, não faz sentido um negócio desse. Só que aqui, nessa noite, tem um monte de gente sentada pensando a mesma coisa. Eu também processaria, porque é a minha imagem. Quem foi que disse que a nossa opinião é importante? Você não quer sair na foto, não foge dela. Você não quer sair na imagem, não? Senta num lugar que a câmera não pega. Para de ficar entrando no Instagram e colocando aquele textão para todo mundo ler e achando que alguém vai te ler e vai te responder. E aí tem um outro babaca que aparece, igual a babaquice do que escreveu um textão e lê e responde a mesma babaquice. E a pessoa que é detentora da informação que publicou não está nem aí. Por quê? Porque significa engajamento. Engajamento é monetização, é visualização, é dinheiro, é lugar na mídia. E a gente está achando que a nossa opinião é importante bastante e fica dando engajamento para quem não deveria. Mas, enquanto a gente achar que pode, esse é o objetivo do nosso coração, essa vai ser a nossa semeadura. A gente precisa começar a entender, irmãos, que os nossos hábitos, o modo como nós escolhemos viver, determina o nosso destino, o lugar para onde nós estamos nos conduzindo, se é que nós queremos ir para o céu. Os valores que nós alimentamos, o comportamento social que nós temos, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas, com a igreja, com o evangelho, o modo como as pessoas lá no trabalho, que não são crentes, estão enxergando Jesus e a igreja, olhando para mim e para você. Se nós somos os funcionários que não nos damos bem com aquele bando de pecador que trabalha naquela empresa, eles estão enxergando Jesus e a igreja como um bando de gente que despreza o outro. Porque nós somos assim. A gente precisa entender que quando Jesus falou para o endemoniado de Gadara para voltar para os seus, pensa comigo, a cidade estava doida para ficar livre daquele homem. Jesus curou o homem, ele estava livre dos demônios, lúcido, assentado aos pés de Jesus, quando a cidade inteira chegou para ver o que tinha acontecido. Ninguém olhou para ele e falou assim: rapaz, é você? Não. Foram lá questionar Jesus por que os povos tinham se precipitado e queriam saber quem é que ia bancar o prejuízo, e aí mandaram Jesus embora da cidade. Ninguém estava querendo saber do rapaz. Tanto que o evangelista, quando escreve, pensou, perguntou para o outro, ninguém sabia o nome dele. A gente o conhece como
O endemoniado de Gadara, que não é endemoniado mais, é a história de um homem que deixou de ser endemoniado, mas a gente não sabe o nome dele, porque ninguém se importou com ele. Ele olhou para Jesus e falou: não deixa, não me deixa não. Deixa eu ir contigo, que larga aqui com essa gente não, por favor. Jesus falou: não. Você vai voltar para sua casa. O texto bíblico traduzido não compreende, não expande tudo que Jesus estava dizendo. Em grego, Jesus estava dizendo oikos. Você vai voltar para todos os seus vínculos. Você vai voltar para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Você vai voltar para as suas conexões sociais. E vai dizer a eles o que Deus fez por você. Eu tenho um oikos que não é seu. Existem pessoas em contato comigo, tem uma rede de relacionamentos ligada a mim que nunca vai conhecer você. Eu sou responsável por ser Jesus nas vidas deles. Mas quando eu escolho manter os meus hábitos de família, porque eu fui criada desse jeito, porque eu sempre fui assim, porque meus pais me ensinaram assim, e me esqueço do que o Evangelho está dizendo, eles não verão Jesus. Meu oikos não verá o Evangelho genuíno. Mas nós fazemos escolhas por hábitos que não refletem quem Jesus é. E é por isso que a igreja moderna está sofrendo uma alteração, vamos dizer assim, que está sendo pesquisada por antropólogos. Está havendo uma migração de jovens das igrejas protestantes para as igrejas católicas. Nos Estados Unidos isso passa dos 50%, irmãos. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos uma geração de igreja que não consegue responder para a juventude o porquê eles devem permanecer. Porque os nossos hábitos não mostram Jesus nem para os nossos filhos, nem para os amigos deles, dentro da igreja. Imagine lá fora. E nós somos a geração que está começando a colher esta semeadura. Os Estados Unidos está solicitando, aí eu vou falar da nossa igreja, tá? PCG, né? Que é a IBPB original, Pentecostal Church of God. A igreja americana está solicitando jovens para assumir as igrejas americanas, porque 92% dos pastores da PCG passam dos 70 anos e não têm sucessores. Tem igrejas americanas fora da nossa denominação que estão fechando as portas, porque os pastores morrem, o rebanho já estava definhando, eles não têm mais uma comunidade cristã, vão vender o patrimônio. E quem está comprando são grandes boates, são grandes shoppings que estão comprando templos históricos nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a gente está vendo o movimento das igrejas que estão fechando de repente. A gente não tinha uma igreja aqui? Não sei, tinha uma igreja aqui. Deixou de existir. Tem sempre alguém falando com o pastor, o pastor fulano, nossa, foi o nome de Deus, o pastor fulano morreu, o pastor fulano está aposentado, o pastor fulano está velhinho. E não há sucessores, não há gente que carrega a mesma unção. Porque nós escolhemos o objetivo do nosso coração, da nossa semeadura, foi questionar hábitos cristãos. E por isso, a gente não impacta uma geração. A gente cria os nossos filhos no melhor pensamento governista. Eu olhei para a tela para pensar em que palavra eu ia dizer.
nós nos criamos para ir à escola com 3 anos de idade, sair de lá formado na faculdade aos 20, 21, no máximo, precoces, para serem médicos, advogados, jornalistas. E quando qualquer jovem diz, eu quero liderar na igreja, a gente fala, não, vai primeiro estudar. Como se investir a sua vida no ministério fosse uma semeadura ruim. A gente está ensinando para os nossos filhos que vale mais o hábito daqueles que estão conectados a esse mundo, a essa terra. A gente está ensinando para as gerações que nós achamos que vai nos suceder, que eles primeiro precisam sair para se preparar fora, para depois, quando estiverem maduros, com patrimônio estável, com a vida legal, eles voltam para liderar a igreja. E a gente está tornando o pensamento da igreja um pensamento humanista. Irmãos, o humanismo está destruindo a fé cristã. E é por isso que tanta gente, primeiro, está achando que pode ser líder, não tendo a menor capacidade espiritual para isso. Porque ele pensa a respeito, ele treina a respeito. Ele faz um curso de coaching, ele faz um curso de oratória, ele faz um curso de teologia, e aí ele se sente preparado para liderar e vem. Em segundo lugar, nós estamos treinando os nossos filhos, treinando e não inspirando. Nós estamos movendo uma máquina, e é por isso que você e eu trazemos os nossos filhos para o culto. Eles vão para a escola infantil, eles ensaiam para o Dia dos Pais, eles ensaiam, fazem a apresentação do Dia dos Pais, e tem menino e menina, todo mundo treinadinho, mas quando eles fizerem 10, 12 anos, eles começam a dizer, eu não quero ir mais, eu não gosto da igreja, e você está me obrigando a isso, porque eles não são inspirados, eles são treinados. Nós precisamos começar a entender que o objetivo vem primeiro, a intenção vem antes, depois vem a semeadura. Eu só vou plantar aquilo que estiver de fato no meu coração. Depois da semeadura vem a parte que eu não tenho controle, que é inevitável, que é colheita. A colheita é obrigatória. O problema é que a gente não reconhece a semeadura. A gente olha para o resultado, olha para a colheita e fala, não. Eu ensinei o meu filho desde pequenininho a ser crente. Como assim ele está desviando com 12, com 15 anos? Não ensinou a ser crente. Você ensinou a vir à igreja. Você não ganhou ele para Jesus. Não. Eu arrastei os meus netos para a igreja comigo. Assim como você arrastou os seus filhos e perdeu os filhos, os seus filhos deixaram você criar seus netos e você perdeu os seus netos. A gente precisa começar a entender que se a gente cresceu na igreja, engravidou antes de casar, e nós vamos criar os nossos filhos na igreja, numa vida promíscua nossa, esses filhos vão achar que podem se prostituir também, porque é normal. Eu era viciado em cigarro, Jesus me libertou. Aí fica sem café, tem crise de enxaqueca. Fica sem celular, começa a gritar dentro de casa, cadê meu telefone? O vício está lá, o espírito é o mesmo, ele só deslocou de lugar. E aí quando os filhos estão trancados no quarto, que eles têm TV, computador, tudo funcionando com a internet, pede comida pelo iFood, não querem falar conosco, a gente acha que eles estão endemoniados. Ainda não está não, vai ficar depois. Ainda é só cultura. A gente vê o resultado, a gente começa a ter a colheita, mas a gente não reconhece a nossa semeadura, porque a gente tem uma ilusão de semente, a gente tem um mito da semente perfeita, a gente ignora alguns sinais.
a gente não leva em conta alguns recados de Deus, ou numa pregação, ou quando o pastor fala alguma coisa, ou quando alguém que a gente acha que é fanático faz algum comentário específico, especialmente em discipulado, a gente ignora algumas coisas. E quando a colheita vem, a gente não reconhece que aquela semeadura é nossa. Só que isso é inevitável, Deus. Se eu estou colhendo, e não é uma semeadura minha, é no mínimo maldição hereditária, e aí eu preciso ir com a minha cara no pó, reconhecer o pecado dos meus antepassados e deixar os hábitos deles por onde a maldição entrou. E aí a gente está falando de uma outra história. Não vou nem entrar no mérito esse mês que tem batalha espiritual, então vamos deixar essa conversa para depois. Quando a gente aceita Jesus, nós temos um objetivo. O difícil é a gente saber qual é o objetivo de Deus quando a gente aceita Jesus. Cada um de nós aqui, quando aceitou Jesus, aceitou por um motivo. Meu casamento estava destruído e aí eu aceitei Jesus para poder recuperar meu casamento. Jesus entrou na minha vida numa fase muito terrível, estava muito doente e aí Jesus me curou, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus porque minha vida estava, fora dos trilhos, eu estava endividado, eu queria me matar, ou então eu estava jurado de morte, eu aceitei Jesus para proteger a minha vida. Cada um de nós aqui tinha um objetivo quando aceitou Jesus. Mas qual é o objetivo de Deus? Qual é o objetivo de Cristo quando eu aceitei Jesus? Descobrir qual é o objetivo de Deus vai tornar tudo isso aqui consciente para mim. Entender qual é o objetivo de Cristo quando eu o aceitei vai fazer a igreja e tudo que eu faço nela ter sentido. Porque o problema, pastores, é que hoje as pessoas não encontram sentido mais na igreja. E aí eles vêm quando dá, do jeito que pode, a hora que acha que convém. Tem coisa que não vai, tem coisa que vai, tem coisa que concorda, tem coisa que acha que não é bem assim. E a igreja vai sendo descaracterizada à medida que os anos vão passando. Porque deixou de fazer sentido. Irmãos, a mente humana não se dedica àquilo que não faz sentido. Quer ver? Começa a assistir um filme, começa a ler um livro e não compreende a linha de raciocínio. Você vai deixar para lá. Os muito valentes, que são os mais orgulhosos, assiste até o final, então lê até o final, nem seja para falar. Uma porcaria, né? Que é da minha galera. Até o final empurrado é uma porcaria. Não leiam, então não assistam. Mas tem gente que não está com esse tempo para perder. Não, perdi meu tempo com isso não. Pastor Ricardo é assim, começa a ver um filme, não fez muito sentido, ele perder minha vida com isso não. Não terminar de ver o filme, pelo menos fala que é ruim. Não, perder minha vida com isso não. Entender o porquê é o que vai mover a nossa fé. Quando Cristo nos ganha, nos salva, o objetivo dele é revelar o Pai. Ele fala isso em João 17, sobre o revelar o Pai aos discípulos que lhe foram entregues. Paulo vai dizer isso aqui de uma maneira muito específica. Mas Jesus tem e tinha sempre o objetivo de revelar o Pai, de revelar o reino. Qual é o sentido de tudo isso? A nossa questão é que o que define o meu objetivo é a motivação da minha semeadura. Aquilo que modela o meu objetivo é o meu foco. Aquilo que modela o meu objetivo é de fato onde eu quero chegar no futuro. É o subsídio, a substância
substância, é a motivação do meu coração. E é por isso que Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí é que está o teu. Isto é foco. A gente não percebe que é isso, mas é o foco que dá sentido às nossas ações. Por que é que você não está comendo, sei lá, pão de queijo? Ah, porque eu quero emagrecer. Ah, porque me dá azia. Ah, porque, sei lá, minha diabetes está muito alta, está descontrolada, eu vou fazer exame fim de semana, aí eu não vou comer. Só um parênteses, você que é diabético, não adianta, viu? 3 meses de dieta é que vão refletir no seu exame. Se não fizer os 3 meses, vai aparecer no exame que vai descompensar. Glicohemoglobina que chama. A glicose está grudada lá na célula sanguínea e não adianta você ficar uma semana de boca fechada para fazer exame, não. Não resolve. Acho que eu fiz besteira, que agora o povo ia fazer, eu falei, então vou ter algo que alterna já. Não é fica pela Jaque, então faz a dieta bonitinha, né, nutricionista, não é? Ah lá, ó, verdade verdadeira, o que eu estou dizendo? Não adianta. O povo acha que engana, não é, Marcelo? Acha que engana, mas não dá para enganar não, viu gente? Aparece lá. E é legal demais, o povo vai fazer exame, esse mês eu vou no médico, aí fica um mês ali, tentando, tal, aí vai o exame, tá tudo alterado. Que isso, doutor, mas eu estou fazendo a dieta assim, ó, certinha. Tem um mês, ficou 2 desregrados, não vai ajudar. Foco, irmãos, objetivo é que dá sentido à ação. Não estou comendo pão de queijo. Por quê? Qual é o seu objetivo? Eu, pastora Josi, não tomo refrigerante. Adianta eu tomar suco de caixinha? Adianta eu tomar suco desse pacotinho venenoso que joga assim, como eu faço? Pode dar morte. Não adianta. Para dar certo, eu, pastora Josi, hoje em dia, só tomo suco natural. Eu nem tolero mais, meu paladar nem tolera mais o suco artificial. Em raras situações, às vezes a pessoa só tem isso à mesa, né? Aí eu, por que vai ficar brincadinha? Por causa do açúcar, por causa do conservante. Só para não ficar feio o pacote, ou então eu tomo água mesmo. Não, vou tomar só água, obrigado. Há um sentido na minha ação. Aí você cortou refrigerante, mas você está viciado no suco de uva. Crente tem tal tomar suco de uva, entendo isso. Gente, pode deixar de tomar só na ceia, vocês não precisam ficar perturbados com a caixinha. Deixa que esse filho falar. Nossa, toda casa já contou a tomar suco de uva, os crentes. Tomar suco de uva de caixinha. Não adianta. Às vezes é mais saudável você tomar um tal de refrigerante zero, uma vez por semana, uma vez por mês, do que tomar aquele suco todo dia. Mas a gente não pensa no porquê. E a fé cristã é assim. Qual é o objetivo? Paulo vai dizer aí em Filipenses que ele considerava desprezível, ele abriu mão, e é interessante, ele abriu mão do seu poderoso currículo para ganhar a Cristo. Olha lá, versículos 7 e 8. Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. Tem uma tradução que diz como esterco, refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo é o real objetivo do Evangelho. E era o objetivo de Paulo. Ganhar a Cristo é um objetivo pessoal.
o objetivo pessoal de ter a Cristo, de conhecê-lo. Eu pessoalmente quero ganhar a Cristo, que é o meu Senhor. É uma das poucas vezes que Paulo escreve Cristo Jesus, meu Senhor. A pessoalidade dessa escolha, a pessoalidade dessa narrativa mostra qual era o objetivo de Paulo. Irmãos, a vida de Paulo não faz o menor sentido. Paulo era poliglota. Paulo falava pelo menos 5 idiomas. Os 3 mais ilustres da época ele dominava, que era o latim, o grego e o aramaico, o hebraico. Ele dominava. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era israelita, judeu da tribo de Benjamim, mas de família nobre que comprou o direito de cidadão romano. Paulo transitou na Ásia, na Europa toda pregando o Evangelho, porque ele tinha livre acesso dentro do Império Romano, justamente pela cidadania. Paulo não precisava da igreja. Paulo não precisava das chicotadas, das prisões, do desprezo, do abandono. Paulo não precisava de nada disso. Mas ele considerou o seu nobre currículo como nada para ganhar a Cristo. A gente luta para ter o tal do currículo. A gente trabalha, se esforça. E alguns de nós voltam a estudar porque a empresa disse: olha, quem tiver o ensino médio vai ser mandado embora. Aí vai e faz o ensino médio na marra. Olha, quem não fizer um curso técnico vai ser mandado embora. Aí vai e faz o curso técnico na marra. Só para manter um emprego. Sim ou não? A gente faz isso toda hora. O pastor resolve que na igreja só quem tiver o curso, sei lá, vai inventar um curso de obreiro na igreja, e só quem fizer o curso de obreiro de treinamento dentro da igreja que vai liderar. A gente faz só para continuar no cargo. Mas por Cristo, a gente não faz. Paulo tinha um currículo muito mais nobre do que a maioria de nós aqui. Mas ele está dizendo aqui, não é por causa das pessoas, não é para ter um nome reconhecido, não é para que todo mundo jogue confete ali que eu estou deixando tudo isso de lado, é para ver se eu ganho a Cristo. Agora pensa comigo, se Paulo, pastor, estava tentando ganhar a Cristo, o que nós vamos fazer? Cuidado. A categoria do homem. Não, vamos ser muito sinceros, irmãos. Paulo era um crente que botava a gente no chinelo. Vamos subir. Paulo era um líder que punha nós, os líderes que transformam, no chinelo. Paulo dobrava a pastora Jô do pacotinho e enfiava no bolso. E ele estava dizendo: olha, tudo que eu tenho eu replico como perda, tudo isso é esterco para ver, para quem sabe eu tenha a excelência do conhecimento de Cristo. A excelência do conhecimento, ele está apontando para um lugar. Eu quero acessar um lugar espiritual de conhecer a Cristo, de fato. Não é o sistema de Cristo, não é o movimento eclesiástico, institucional, não é o esforço de vir à igreja, de orar, não. É conhecê-lo, é acessar a intimidade dele, é vê-lo, é saber o que ele pensa, onde está o coração dele, qual a intenção dele com isso, com aquilo. É a minha experiência, não religiosa, não curricular, não a minha experiência ministerial, apostólica, ser alguma coisa.
é a experiência de estar no lugar e saber se Cristo concorda ou não com aquilo. Paulo está falando de outra coisa, irmãos. Paulo está falando de um objetivo que determinou, que modelou toda a sua semeadura. A colheita, lembra que eu falei que é o resultado? Posteriormente vem a conquista. Colheita é aqui. Colheita, a gente começa a vislumbrar aqui nessa vida. Conquista não. Conquista tem a ver com a eternidade. Paulo colheu aqui nessa terra uma sentença de morte. Paulo colheu aqui nessa terra muitas igrejas fundadas por ele, mas algumas delas questionavam o próprio apostolado dele. Paulo colheu aqui nessa terra o abandono de muitos que andaram com ele muito tempo pregando o evangelho junto com ele, sendo treinados por ele. Na sua última defesa ele fala: eu estava sozinho. Na minha última defesa ninguém estava lá, a não ser o Espírito Santo que pôs a palavra na minha boca. A conquista de Paulo, no entanto, está aqui diante de nós. Nós estamos estudando o que ele escreveu. Nós estamos lendo o que ele registrou. Nós estamos vendo historicamente o impacto desse homem. Para nós, ele é um grande apóstolo, porque ele é o apóstolo dos gentios. A conquista dele, ele ainda nem vislumbrou na eternidade, porque só na consumação dos séculos que ele vai ver a extensão disso. Só na consumação é que ele vai ver de fato qual é a coroa. Agora ele ainda nem viu. Porque conquista, irmãos, tem a ver com a eternidade. Mais do que nós colhermos, mais do que resultados para a gente pegar e sacudir o feixe na cara do irmão, a gente precisa pensar se os nossos objetivos estão nos levando para conquistas. Conquistas não é sobre essa vida. Conquistas é sobre a eternidade. Conquistas fala de onde Cristo quer chegar com a nossa vida. Irmãos, antes de nós nascermos havia um propósito. Nós nascemos porque nasceu antes o propósito. Deus não cria uma pessoa para depois inventar uma coisa para ela fazer, não, irmãos. Existe um propósito que é de Deus, um objetivo que é de Deus. E então ele destina pessoas para colaborar com ele no seu propósito. E aí é que ele autorizou a minha e a sua existência. Existência tem a ver com propósito por isso. E é por isso que a vida humana tem que ser protegida. Crente não pode ser a favor de aborto, crente não pode ser a favor de pena de morte, nada disso. Mas essa é uma outra discussão. Tem muitas coisas para se discutir nesses assuntos. Eutanásia é uma coisa que está ficando famosinha agora, que é suicídio assistido, ganhou um nome bonitinho. O capeta colocou um nome assim legal, né? Nada disso cabe nos valores daquele que entende que há um propósito e por isso existe uma pessoa. A existência está conectada a um objetivo que é de Deus. Então, quando eu nasci, quando você nasceu, Deus já tinha um propósito. E o livro de Efésios vai dizer isso, que Deus preparou para nós o caminho de boas obras para que andássemos nele. Ele traçou um destino. E eu estou aqui batendo cabeça tentando achar. Nossa dificuldade, irmãos, é porque nós estamos querendo ganhar muitas outras coisas e não Cristo. E aí a gente está se perdendo no destino. Ele é o caminho. É nele que eu vou achar o destino. É caminhando com ele que eu vou achar o lugar. Mas se ele não for o meu objetivo, nada na igreja, na vida cristã vai fazer sentido, irmãos. É verdade.
tem crente pentecostal que está indo para a igreja tradicional. Porque o falar em línguas não faz sentido. É por isso que tem crente indo para a igreja católica, indo para o espiritismo. Porque aceitar Jesus não fez sentido. É por isso que tem crente que está deixando a igreja e se dizendo crente. É o movimento que mais cresce hoje no Brasil. Eles eram chamados de desigrejados. Agora estão organizados, pastor. Eles são os discípulos. Quando aparecer na sua frente alguém falando que é um discípulo, que se reúne, não, nós somos um movimento que se reúne em casa. É os desigrejados que agora ganharam uma gourmet. Sabe pipoca gourmet? Mesma coisa. Quem inventou esse negócio de igreja foi Deus, para começo de conversa. Foi Jesus que chamou 12 completamente diferentes e falou: vocês vão andar juntos comigo. Eu sou a videira, vocês são as varas. Sem mim nada podeis fazer. E Paulo vai ampliar esse conceito, dizendo: um membro fora do corpo, amor, tem que estar no corpo. Então, igreja só faz sentido se for entendida assim. Senão a gente fica um pé nisso aqui e vai cada um para sua casa, de verdade. Porque tem coisa que a gente ouve, tem coisa que a gente vive, que a gente não foi pago para isso não, irmãos. Sim ou não? Ó, tem umas coisas que os irmãos fazem com outro irmão na igreja, não sou pago para isso não. Realmente, né, não. Mas não é sobre isso. É sobre o morrer. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. João 12. Mas, se ele morrer, dará muito fruto. Mas a gente está com disposição para morrer? A gente está cheio de razão para não morrer? Sabe o que é legal? Para a gente concluir. É que os crentes modernos, por causa do humanismo que eu falei, estão querendo respostas para todas as suas perguntas. Nós não as teremos. Não adianta tentar entender o Evangelho. O Evangelho é revelado de glória em glória, diz a palavra de Deus. Enquanto a gente tentar entender tudo, nós vamos perder o objetivo que é Cristo. Tem um monte de coisa que não tem resposta. Não tem. Até que a gente amadureça para visualizar a colheita. Algumas coisas nem vão ser colheita, vão ser conquista. Vai ser só lá na eternidade. E nem é quando eu morrer ou quando for arrebatado. É só na consumação que vai fazer sentido. Mas nós estamos sendo influenciados pelo pensamento relativista e humanista. Aí a gente tem que voltar na história e falar de reforma industrial, de reforma protestante, para falar de humanismo, para falar de relativismo. A gente está sendo influenciado por um pensamento que diz para a gente: você merece as respostas. Você tem que saber o porquê. Você não pode simplesmente seguir uma coisa que você não compreendeu. Como não? A Bíblia está cheia disso. Abraão, sai. Sai da sua terra, sai da sua parentela e vai. Para onde? Vai para a terra que eu vou te mostrar. O homem juntou a mulher, os bens dele, e saiu, andando. Para onde? Vai. Siga a luz, siga, anda. Vou te mostrar. Vai mostrar onde? Quando? Vai lá ler o livro de Gênesis. Quando foi que Deus mostrou para Abraão? Ele andou. Teve menino que não era para ter, teve menino que era para ter, sepultou a mulher. Quando ele estava quase indo, Deus falou: Abraão, sobe aqui, dá uma olhada. Ele viu o limite de Israel territorial com
espiritual da terra de Canaã inteira, que ele andou a pé. Anos, porque Deus disse para ele: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E a gente está na igreja querendo prazos de Deus, como se a gente fosse cartório. Ó, Jesus, vai vencer o meu jejum desse ano. Tem 30 dias que eu orei, jejuei e não tive resposta. Pastora Simone. Imagina o único dia que Abraão não caiu na bobagem de falar uma coisa. O que foi, Abraão? Me deixa. O que foi, Abraão? O Senhor me prometeu um filho e eu estou velho, não tenho filho. Vou fazer daquele menino da maçã pelos dedos. Sai daí. Olha as estrelas. Olha a areia da praia. Isso não faz sentido, irmãos. Para uma mente que caminha, é motivo mais que pleno para chutar o pau da barraca e resolver a minha vida. E essa mensagem me doeu extremamente profundo. Porque há anos atrás Deus disse para mim: vem trabalhar comigo no reino. E eu ouvi de uma pessoa: você está afundando a sua vida. Vem trabalhar comigo. Seu problema é dinheiro, eu vou dobrar o seu salário. Pronto. E há uns 2 meses eu comecei a orar e disse: Senhor, não tem resultado. Não tem, não. Aí Deus olhou para Abraão na terra e falou: oi? Irmãos, nós não terminamos a jornada. Nenhum de nós aqui. Nós não chegamos ao destino. Não é isso que Ele tem para a gente. Há uma conquista. Há um legado. Há gerações para serem impactadas. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos um objetivo que é pessoal, que é exclusivo. Mas quando nós aceitamos a Jesus, há um objetivo de Cristo que dá sentido a essa experiência. E se não está tendo sentido, é porque a gente não está andando na rota certa. E aí o apóstolo vai dizer nos versículos 13 e 14: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Há um objetivo, há um foco. E não é sobre mim nem sobre você, é sobre Ele. Não é na horizontalidade, não é sobre o irmão, não é sobre a igreja não dar acesso, não autorizar, não permitir. Não é sobre as pessoas não apoiarem. A congregação não cresce porque ninguém apoia. Não. É sobre Ele. Alguns de nós estamos desejando uma igreja enorme, um ministério grande. E foi chamada para criar filhos, fazer deles discípulos, para que eles sejam líderes da próxima geração, que vai produzir um grande avivamento. E é só isso. É para me resignar na minha casa e criar discípulos de Jesus ali dentro. E não para ficar buscando reconhecimento fora. A gente está equivocado, irmãos. Vamos ficar de pé para a gente orar?